sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Floresceu ainda não, já é bastante Deus reconhecer o seu valor. Você apreciou, mas aquele modo por ouvir. Se você desistir, não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair, eu não consigo só admirar, mas é você pra Deus machucar. Sua alma é um Deus, nunca eu te ensinará. O pecado não consegue entender a data de Jesus que em você. O que você fez ou deixou de fazer. Meus irmãos, eu quero fazer a notificação com os irmãos. As coisas de Deus têm que ser feitas bem certinho, né, irmãos? Não podemos fazer de qualquer jeito, viu? Então, meus irmãos, para cá a gente vai estar orando por eles, em nome de Jesus, recebendo os irmãos, né? Em nome de Jesus. Lembrando os irmãos que a irmã Francisca não está aqui, mas lá no céu foi confirmada a decisão. Nós oramos com ela, ela se emocionou, amém? Os irmãos prometem orar por estes irmãos e ajudá-los na vida espiritual, né? Então vamos orar por eles com o auxiliar irmão Antônio. Vai estar orando, apresentando os irmãos que de hoje em diante passa a fazer parte dessa casa, né? Estão dispostos a obedecer a doutrina, né, meus irmãos? Em nome de Jesus, né? Amém? Irmão Antônio, olha aqui. Glória a Deus, amém. A igreja estende as mãos. Salve a todos em paz, Senhor. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Deus, em nome de Jesus, aqui está seus filhos, Pai, que veio à sua casa nessa noite, Senhor, para fazer, meu Pai, um compromisso com a sua santa palavra, Senhor. Deus, que o Senhor desce dos céus, as suas bênçãos emitidas, Senhor, e que receba, Pai, essas pessoas em suas mãos, Senhor. Que ela seja edificada pelo Espírito Santo, Senhor. Que o Espírito Santo venha habitar sobre a vida deles. Deus Santo, cuide de todos, cuide dessas essas bênçãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Recomendação. Até porque eu sei que a igreja aonde eles estavam não dariam a carta de mudança, de recomendação. A gente entende isso, né? Mas era o correto a igreja dar, né? Este ano de 2026, irmãos, é um ano promissor, que eu quero trabalhar de forma diferente com os irmãos, com a igreja, em nome de Jesus. Nós estamos interessados de ir ao céu. Ser crente é para ir ao céu. Eu pastoreio crentes, preparando crentes para o céu. Não preparo o crente para morrer espiritualmente dentro da igreja
nem para ser jogado fora como algo descartável. Não. Todos os crentes são ovelhas do Senhor e devem ser tratados com respeito, com cuidado, a gente conhecendo os limites de cada pessoa, a potencialidade, né? Então, no ano 2026, a gente, no decorrer desses dias que vem pela frente, a gente vai estar tratando de muitos assuntos. Quando a gente está fraco, ele vem e levanta, né? Porque aquele que está em Cristo, ele não cai, ele só se levanta. Então, é motivo da gente se alegrar por estar na casa do Senhor, adorando ao Senhor, nosso Deus. Mas se a gente passar a amar as coisas do mundo, aí a gente cai em fracasso, já não dá certo para a gente, né? A gente tem que se sair daquilo que não agrada a Deus, né? Aquilo que não satisfaz a Deus. Mas a gente tem que lutar, buscar uma maneira de agradar o Senhor, né? A gente tem que viver o Evangelho, tem que viver a palavra de Deus. Porque na verdade é essa palavra que nos edifica, é a palavra que vivifica cada dia mais a pessoa. Mas o mundo mata, o mundo ele destrói. A pessoa muitas vezes acha que as pinturas do mundo deixa a pessoa muito bonita, não, fica mais feio. Mas quando a pessoa recebe a luz do Evangelho em sua vida, se torna uma pessoa linda, uma pessoa bonita, porque está cuidada pelo Senhor. Então essa é a vontade de Deus, que todos sirvam a Ele, que todos venham a Ele, para que possa ser uma pessoa decente na presença do Senhor. Glória a Deus. Aqui a palavra de Deus ela está dizendo assim, João, no Evangelho de João, que diz assim, é o capítulo 2, verso 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque todo aquele porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, e a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória a Deus. Será que precisamos buscar coisas achando que nós vamos achar coisas melhores? Será que nós vamos encontrar, correndo atrás de coisas neste mundo, algo melhor para nossas vidas? Não. Jamais nós vamos encontrar, a não ser destruição. Uma vida derrotada, uma vida sem Deus, uma vida sem salvação. Mas aqui está a solução, é Jesus Cristo. Ele é a solução para nós. E todos nós devemos buscar entender isso, que Deus ele tem planos perfeitos para nós. A nossa salvação está em Cristo Jesus. Não tem outra saída para o homem, para a mulher que vive pecando no mundo, a não ser Jesus Cristo. Ele é a saída para todos nós. E nós devemos fazer isso. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Sempre diz Isaías 55, 6, né? Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. Inclusive é o caminho e a verdade e a vida, João 14, 6. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho para o homem. O caminho é Jesus Cristo. Corra atrás de quem quiser correr atrás. Busque em outras fontes se quiser buscar. Lembrando, irmãos, que as coisas estão ficando mais apertadas. Nós ainda temos algumas despesas para cumprir todo mês, ainda dos gastos que a gente fez aqui. E, irmãos, ainda temos ainda.
E, infelizmente, as contribuições, os dízimos e ofertas da igreja não está dando para cobrir nem a despesa da igreja, não está dando, viu, irmãos? E fica difícil para a obra de Deus prosseguir. E a gente sabe que tem muita gente que não está devolvendo o dízimo do Senhor. Deus está abençoando, está, né? Inclusive hoje a gente vai mudar a tesouraria da igreja. Hoje, daqui a pouco, a gente vai ver alguma questão sobre cargos e a gente vai mudar hoje a tesouraria da igreja, que vai ficar diretamente com o pastor. Viu, irmãos? A gente ver se a gente consegue ver a questão dos fiéis da casa de Deus, para a gente poder melhorar. Faz dias que eu quero pintar essa igreja por dentro, está ficando feia, devido ao inverno passado. Ainda tem umas goteiras que surgem com o período de chuva. Tem muita coisa para fazer. Eu quero ainda melhorar esse banheiro, botar cerâmica nas paredes, botar uma pia, deixar uma coisa bonita para os irmãos. Mas nós ainda nem terminamos de pagar as primeiras contas, olha que faz meses. Então, é com a fidelidade dos crentes que a gente faz a obra. Vamos orar com o presbítero Francisco. Santo Deus, Pai do Senhor. Vamos orar. E eterno Deus e Pai do Senhor Jesus, esse momento, ó Deus, nos apresentamos a Ti, teu povo, a tua igreja, Pai, para os meus irmãos que são libertantes, pacifistas, todos nós, que os Seus derrama a tua bênção sobre nós, que nós possamos, ó Pai, melhorar a situação. Deus eterno, nós sabemos que nós vivemos que é difícil, mas sabemos que o Senhor é o Deus do impossível. É o Senhor que trabalha nessas vidas, coração, a tua palavra nas recomendas. Deus eterno, que nós obedecendo a Ti, Pai, que o Senhor faz morar no nosso coração. E assim, Pai, abençoe, Senhor, que possamos ser fiel a Ti, Senhor, obediente, para que for possível, obedecemos os Teus ensinamentos, a Tua palavra, em nome do Teu Filho amado Jesus, para que assim tudo ocorra dele e nós estejamos prontos para o dia do arrebatamento. Enquanto isto, ó Pai, nós dependemos de Ti intensamente, todos os dias nossa vida, acima da chama do Espírito do Senhor sobre as vidas do povo, da igreja, de um modo geral, o Senhor da glória, Pai querido, nós já estamos seguindo, a guerra ficar alegre pelos irmãos que já chegaram a reconciliar nesta noite, meu Pai do céu, com a Tua obra, meu Pai, abençoa todos nós, todo o Teu povo, Pai querido, que possamos ser fiel a Ti, em nome de Teu amado Deus, com as nossas vidas, com as nossas contribuições, naquilo que for necessário para a Tua obra. Nós agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ouvir a irmã Rita falar a Deus, irmã Rita. Na carta de Tiago, capítulo número 3. Tiago, capítulo número 3. Minha vida parece que não tem mais a carta de Tiago. Pensei que tinha Tiago. Deus deve ver que é uma Tiago não, conversa é essa. Achei, já achei. Tiago, capítulo 2. Quero trazer uma sucinta palavra. Peço a sua preciosa atenção. Capítulo 2, versículo 1. O título diz: condena-se o fazer acepção de pessoas.
Nos diz assim, capítulo 2, versículo 1, vamos ler 13 versículos. Pode ficar mesmo sentados. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem de anel de ouro no dedo, com vestidos preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido vestido, e atentar-lhes para o que traz o vestido precioso, e lhe disserdes: assenta-te aqui, no lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te debaixo do meu estrado. Porventura não fazeis distinção dentre vós mesmos, e não vos fazeis juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfema eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoa, cometerdes pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guarda toda a lei e tropeça em um só ponto, tornou-se culpado de tudo. Porque aquele que disse: não cometerás adultério, também disse: não matarás. E se tu não cometes adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgado pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aqueles que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Aleluia. Amém? Meus amados irmãos, fazer acepção de pessoas é pecado. Fazer acepção de pessoas é pecado. Ser preconceituoso, ser preconceituosa, também é pecado. Nesta vida, eu já sofri muito preconceito e já sofri acepção de pessoas, e eu sei como é ruim. Uma vez, eu, quando morava em Timon, a irmã Ceissa, filha do irmão Olival, um amigo nosso da Igreja do Brasil para Cristo, ela trabalhava numa casa de família. E esta casa de família, o quintal estava cheio de sujeira e precisava de alguém para limpar o quintal.
botar o lixo para fora. E como eu estava desempregado, a irmã Ceissa, filha da irmã Cici e do irmão Olival, me indicou para a patroa dela e disse: eu conheço um irmão que está desempregado, eu posso trazer ele aqui? E ela disse: traga. E eu fui nesta casa, uma casa bonita, do centro de Timon, uma casa dourada, uma casa muito bonita. E quando eu cheguei ali, cheguei com a roupa de trabalho. E a dona da casa disse para a empregada: abre o portão lá dos fundos, para o moço entrar lá pelos fundos. E eu entrava pelo portão dos fundos, não entrava pelo portão da frente. E trabalhei ali uma semana limpando o quintal. Botei o lixo para fora. Chegou na sexta-feira, a dona da casa ia viajar no sábado e deixou um recado para a empregada: diga para o moço que sexta-feira à tarde a gente vai prestar conta para mim pagar ele. Agora apareceu com uma música nojenta para me encher o saco. E eu fiquei, pelo amor de Deus, tem mais um ali, pelo amor de Deus. E quando chegou a tarde, quero falar sobre preconceito, sobre acepção de pessoa, a mulher perguntou: quanto foi a sua diária? Eu disse: foi 5 diárias. Quanto é a sua diária? Eu disse: R$30. Na época, R$30 na diária. Ela disse: você está louco? Nem o meu marido, que é meu marido, que é formado, ele não ganha R$30 por dia, você vai ganhar. Não, pago R$30 não. Meu marido é formado e ele não ganha R$30 por dia, que na época era por mês R$900. O salário recebe seria 720 mais ou menos. Eu disse: não, senhora, formação por formação, eu também tenho a minha formação. E ela disse: você é formado em quê? Eu disse: eu sou teólogo, sou seminarista, sou um teólogo, estudo teologia, tenho minha formação. Aí você é religioso? Eu disse: eu sou crente em Jesus. E eu estou aqui com essa roupa não é por outra coisa não. É porque quando eu estou parado, eu pego qualquer serviço, eu não escolho serviço. Eu tenho família para criar, tenho esposa e filho, e quando na minha área eu não estou fazendo nada, eu procuro qualquer coisa para fazer, porque eu também tenho minha formação, mas isso não me impede de trabalhar. Aí disse: o senhor, você é crente? Sou crente. Ela baixou a cabeça e disse: eu também sou crente. E chorou. Chamou a empregada e disse: olha, o moço é crente. Eu nunca imaginei que ele fosse crente. E disse, aí foi contar a vida dela, o sofrimento dela com o marido. Um sofrimento horrível. Ela disse: a partir de hoje, o senhor nunca mais passa pelo portão do fundo. A partir de hoje, esse homem aqui, ele entra pelo portão da frente, passa por dentro da minha casa e ele vai passar a almoçar na nossa mesa. Porque eles não davam almoço para o trabalhador, que no caso era eu. Eu tive que viajar a pé 8 quilômetros para ir almoçar em casa, na cidade de Nova 2, e voltar para Timon novamente para o centro, que estava 8 quilômetros para ir e para voltar. 16 quilômetros e não me dava almoço. E daquele dia em diante ela passou a me dar almoço, e além do que eu pedi, ela me deu muito mais, pediu para me orar por ela, e foi assim uma coisa que Deus mostrou, que ela se enganava, porque estava olhando uma pessoa com uma roupa simples, trabalhando na enxada, pensou que nós não tínhamos nenhum valor, nenhum prestígio. Mas quando ela descobriu que eu pertencia ao céu, que eu servia a Deus,
Deus fez com que os olhos dela mudassem em relação a mim. Mudasse e me tratasse com mais dignidade. Às vezes, irmãos, a gente é levado a fazer acepção de pessoa pelo que a pessoa vê que o outro tem. No tempo de Tiago, ele percebeu a diferença entre os irmãos, porque no culto, na igreja de Tiago, entravam pessoas com roupa cara, roupa de luxo, anéis de formatura, e as pessoas davam mais prioridade ao rico, aos que tinham condições, davam lugar de estar, mesmo sendo crente. Também entrava o pobre na igreja, porque na igreja entra tudo e de todos, entra o sábio, entra o ignorante, entra o doutor, entra o analfabeto, entra o pobre, entra o rico, o preto, o branco, o que tem casa própria, o que mora de aluguel, o que tem um bom trabalho e quem trabalha na roça. A igreja é para receber todos, todos, sem fazer distinção. E Tiago nos traz esta lição, perguntando, irmãos, não faça da fé de nosso Senhor Jesus Cristo acepção de pessoa, porque se eu sou crente e eu faço acepção de pessoas, mesmo entre a membresia da igreja, que fé é essa que eu tenho? Que eu não reconheço os meus irmãos? Que eu só reconheço que tem condições? Se o irmão que é pobre chegar em casa, eu boto ele para almoçar lá no quintal, e o que é rico eu boto para almoçar na mesa de estar, com ventilador, com suco, e para o outro eu dou só água do pote. Isso é acepção de pessoa? O Espírito Santo estava ensinando naquele tempo, e hoje, que todos nós fomos comprados pelo único sangue, o sangue de Jesus Cristo, e que nós temos o mesmo valor. Nós temos o mesmo valor. Temos que abraçar a criança, temos que abraçar o adolescente, mas temos que abraçar também o idoso, porque o idoso também é crente. O idoso tem uma alma. O idoso foi comprado com o sangue de Jesus. O idoso tem o Espírito Santo na vida. O idoso serve ao Senhor com alegria. E nós não podemos fazer acepção de pessoa. Infelizmente, irmã Iranilde, na sociedade em que nós habitamos, se alguém me irmão um copo com água fica, se nós, na sociedade que nós habitamos, sabemos que as pessoas fazem acepção. E eu não vou negar que até entre crentes tem lugares que se faz acepção. Eu já sofri acepção numa igreja que eu cheguei. Eu cheguei numa igreja, o pastor me chamou para o altar e tinha outro pastor que estava fazendo aniversário. Todo mundo que chegava lá ia cumprimentar o pastor, ele se levantava, abraçava, apertava a mão. Aí eu também me levantei e fui lá cumprimentar ele. Parabéns, pastor, do seu aniversário. O pastor dentro da cadeira se levantou, me pegou pela ponta do dedo e disse: muito obrigado. Só isso. Tudo bem. Aí eu me sentei, estava com a roupazinha simples, paletózinho simples, e paletó de pastor do interior, assim que nem eu, às vezes o paletó parece um saco de açúcar. Aí eu me sentei no meu lugar, irmão. Aí um pastor da igreja veio e disse: eu quero apresentar os irmãos, o pastor Ângelo Máximo, pastor da Assembleia de Deus em Brejo da Onça, ele é o pastor presidente.
Aí quando disse que eu era pastor presidente da Assembleia de Deus do Grande da Onça, aí o pastor se levantou e foi me cumprimentar, da mão. Ô meu pastor, Deus só comigo. Tá, que tu nunca vai pregar na igreja que eu sirvo. Entendeu? Depois que eu soube que eu era pastor e que eu era presidente de campo, ele mesmo se levantou e foi me cumprimentar. Isto é fazer acepção. E Deus não se agrada, irmão. Porque Deus, quando olha do céu, Ele só vê diferente entre os crentes fiéis e os crentes infiéis. É a única diferença que Deus olha. É os crentes fiéis e os crentes infiéis. É só essa diferença. Mas se o irmão é rico, se a irmã é pobre, Deus não vê essa diferença. Porque Deus olha para todos e vê todos como seus filhos que foram lavados pelo precioso sangue de Jesus. Então Tiago escreve, dizendo: os crentes se lembrar que não pode haver acepção de pessoas na igreja. Não pode. Não. E eu sou um tipo de pastor, porque tem pastores por aí que só abraça rico. Só é amigo de crente rico, de crente que tem condições. Só dá atenção para quem tem condições financeiras. Mas eu sou um tipo de pastor que eu dou atenção por rico, por pobre, por desempregado. Eu visito todos sem distinção, sem acepção de pessoa. Viu, irmão? E vocês devem saber disso. Não sou orgulhoso. A única diferença que eu também faço na igreja é entre os crentes fiéis e os crentes que não são fiéis. Que eu sei quem é fiel e quem não é fiel, porque o pastor conhece as suas ovelhas. O pastor conhece quem é que obedece à doutrina da palavra de Deus e quem é que não obedece à doutrina. Mas a minha oração e o meu desejo é que os crentes da Assembleia de Deus, em Brejo da Onça, nunca venham cair na tentação de fazer acepção de pessoas. Abrace seus irmãos, chame eles para tomar um café na sua casa, visite seu irmão, sejam amigos, ajude uns aos outros, ajude os mais fracos, ajude os mais duvidosos, aconselhe, dê bons conselhos para os crentes e não despreze ninguém. E quando você encontrar lá fora cair, também não julgue, aconselhe, fortaleça para vir para a igreja, conceda a misericórdia, porque às vezes nós temos a tendência de nos encontrar e nos achar mais justo e mais santo do que os outros, e isso não agrada a Deus. Tiago diz que tem pessoa que não comete adultério, mas mata, porque não comete adultério, mas mata. Vocês entendem? E quem transgride um mandamento, transgride a todos. Pois a palavra é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E quem é o nosso próximo? O que está do seu lado. Não tem esse negócio de alguém dizer assim: mas fulano não desce na minha garganta. Tem que descer, irmão. Tem que descer. Porque somos irmãos, lavados no sangue de Jesus, recebemos o mesmo Espírito, aguardamos o mesmo Cristo, iremos para o mesmo céu e dando glória a Deus em nome de Jesus. É isso, o reino de Deus é isso. Abrace o branco, mas abrace também o preto. Abraça quem anda a pé, e abraça também quem anda de bicicleta. Ore pelo rico, mas não deixe de orar pelo pobre. Porque, irmãos, Deus, Ele habita no meio da simplicidade do seu povo.
Jesus é chamado na Bíblia de amigo dos pecadores. Então, meu desejo em 2026 que nós sejamos crentes diferentes e não indiferentes. Eu preciso ensinar isso porque faz parte da minha obrigação ensinar e compartilhar com os irmãos. Amém, irmãos? Amém. Deus em Cristo nos abençoe com esta palavra. Em nome de Jesus. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé. Para nós servirmos a ceia do Senhor e por vós fazer isto em memória de mim. Meus irmãos, sabemos que a ceia é para quem está em comunhão com Deus. Quem é crente, batizado e está em comunhão com a igreja. Quando eu digo em comunhão, é que a pessoa não precise passar por um conselho disciplinar. Quando eu falo em comunhão, é alguém que está na igreja, mas não está entregado por seu irmão. Quando eu falo em comunhão, eu me refiro a pessoas que estão crentes e que não estão cometendo iniquidade, pecados, e estão lá fora. Eu me refiro a pessoa que está em paz com Deus, consigo mesmo e com a igreja do Senhor. Amém? Vamos estar orando. E em seguida eu convido a irmã Antônia para louvar a Deus com o hino, enquanto a gente serve a ceia. Senhor nosso Deus e Pai, eu te apresento este pão, produto da padaria, que nesse momento está sendo apresentado a Ti, que para nós simboliza o corpo de Jesus Cristo, que foi ferido na cruz pelos nossos pecados. A Tua igreja vai ceiar, e eu te peço que aquele que não estiver em comunhão, não meta a mão no prato, Senhor, para que não pegue contra Ti, e não cometa iniquidade, não discernindo o corpo do Senhor, mas que todos que forem tocar o pão e beber o vinho, recebam saúde espiritual e sejam fortalecidos na fé. Eu te peço essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Vamos ver a irmã Antônia louvar o Senhor em nome de Jesus. E a gente estará dando prosseguimento. Graças a Deus. Meus irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém. Romanos 39. Bendito seja o Cordeiro que na cruz nós padecemos. Bendito
primeiro pão. Amém. Pegou pão, hein? Pegou, meu filho? Irmã Calu pegou pão. Todo mundo pegaram. Então vocês podem, em nome de Jesus, comer o pão que simboliza o corpo do Senhor. Senhor nosso Deus, meu Pai que está no céu, graças nós te damos, meu Jesus, porque o Senhor nos amou de uma maneira sem igual e o teu Evangelho nos alcançou. E o Senhor uniu cada um de nós em um só corpo e nos tornamos o corpo de Cristo. E eu te agradeço, meu Cristo, pelo perdão dos nossos pecados. Aleluia! Glória! Oh, aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus! Amém, Jesus! Fiquemos de pé mais uma vez. Graças a Deus. Versículo 24 diz assim: versículo 25: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazem isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciares a morte do Senhor até que ele venha. Glória a Deus. Vamos orar com o Espírito. Amado Senhor Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe os teus consagrando esse vinho que simboliza o sangue do Senhor Jesus, que foi derramado na cruz para os nossos pecados serem perdoados. Deus nos abençoe ricamente, meu Pai do céu. Aleluia, nossas vidas espirituais, Senhor, ao participar dessa ceia para Deus. Em nome de Jesus Cristo, seja glorificado. Senhor, Senhor, te agradecemos. Amém. Vamos ouvir a irmã conhece, louvado Senhor. Enquanto o diácono, irmão Francisco Moreno, serve a igreja com o cálice. Meus irmãos, estamos a convidar, repetindo novamente a todos vocês, para que nós estejamos aqui na quarta-feira, no culto do círculo de oração. Estará chegando terça-feira o missionário Garcias de Picos, a missionária de Jaicós, a esposa do missionário Garcias e mais uma outra irmã. 4 pessoas estarão conosco. Na vinda deles, nós estaremos visitando alguns de vocês, se possível todos, orando e abençoando a vossa vida. Na quarta-feira é o trabalho do círculo de oração. Os irmãos daqui estão aqui hoje. Os que não puderam vir, vamos proporcionar que todos estejamos aqui para receber os irmãos e estamos cultuando a Deus no primeiro culto do círculo de oração deste ano. Ninguém falte dos que estão aqui, em nome de Jesus. É uma convocação pastoral. Amém? Quem trabalha na roça, trabalha até 5 horas da tarde, para dar tempo tomar um banho, tomar um café, descansar, para estar aqui à noite adorando a Deus. Na terça-feira, irmão, a gente vai voltar aos cultos lá no Baixão nas terça-feira, este ano. Amém? Então, na terça-feira à noite, nós temos culto lá na sua casa. Tá bem? Terça-feira à noite, culto
Os irmãos da Vitória vêm com paixão. Vamos aproveitar os irmãos e levar eles para conhecer o irmão Pedro, irmã Fátima, conhecer os irmãos ali no Baixão e fazer um culto ali. Quarta-feira nós estamos aqui. Amém? Quinta-feira nós estaremos. Me ajuda aí, missionário. Na Vitória, né? Quinta-feira o culto na Vitória, em nome de Jesus, né? E aí na sexta-feira não faz culto, né, missionário? Sexta-feira não faz culto, né? Eu estava vendo se nós iríamos lá no povoado. Você entra em contato e marca. Aí na sexta-feira nós não teremos culto aqui, tá bom? Que é para nós ter o culto no sábado. Aí eu queria combinar com vocês três que trabalham no trabalho de circulação, para nós antecipar, irmão, o culto de domingo. Aproveita com o aniversário do pastor, já faz o culto das senhoras, aniversário do pastor, porque vai vir muita gente de fora e vamos ter pregadores aqui no sábado em nome de Jesus. Amém? Vocês prometem que não vai me deixar só? Porque, irmão, se tiver 4 pessoas no culto, quando for no domingo, vocês procurar o pastor e a família, já fui embora. E aí vocês não querem pastor não, viu? Não? Amém? Então, tá bom, irmã Neta? Amém. Vai o culto de domingo, que é para ser o culto das senhoras. Mas antecipa para sábado. Aí no domingo nós não tem culto aqui, tá bom? Que é para também não cansar muitos irmãos. Aí na terça-feira nós encangalha de novo e até Jesus voltar, tá bom? Vamos ficar de pé? O missionário vai cantar o hino encerrando esse culto. Eu já vou orar abençoando vocês. Levar as coisas com você. Quero agradecer a todos vocês que estão aqui nesta noite, em nome de Jesus. Eu quero dizer uma coisa para vocês: nós amamos vocês. E eu não penso no nosso bem-estar, eu penso no bem-estar de vocês. E se por acaso para o bem-estar de vocês for preciso um outro pastor, a gente vai providenciar um outro pastor, porque eu quero o bem-estar de vocês. Eu quero que vocês cresçam, sejam crentes firmes, nada de crente fraco, só crente forte. O mais fraco é para voar igual a avião. Amém? Senhor nosso Deus, e eu abençoo o teu povo nesta noite em nome de Jesus. Te louvamos por este culto que seja. Nós te louvamos, meu Deus, pelo culto na quarta-feira, na terça-feira, na quinta-feira e o culto de sábado, que vai ser uma bênção para a glória do teu nome. Eu te peço essas bênçãos, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, e todos digam amém. Glória a Deus.
Amém.